Bom dia, meus irmãos, Deus abençoe. Diaconisa Silvania aqui, amém. Com a palavra do dia, sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus. Deixando o likezinho de vocês, se inscrevendo no meu canal, amém. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Estou orando por todos vocês, amém. Então, para a nossa meditação essa manhã, Neemias 1:6, que fala assim. Capítulo 1 de Neemias, versículo 6. Amém? Fala assim: Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Glória a Deus, aleluia. Aqui era Neemias. Neemias, ele sabe de uma notícia que deixou ele muito triste, a ponto dele fazer um propósito perante o Senhor. Aqui ele passa alguns dias orando, intercedendo pelo povo, pelos seus parentes que se encontravam em Israel, Jerusalém. Aqui ele sabe de uma notícia muito chocante que abate esse homem de Deus. Existe situação na minha vida e na sua vida que às vezes o inimigo ele quer nos tirar da presença do Senhor. Mas aqui a gente percebe que Neemias, quando ouve a situação de Jerusalém, como ficou, ele não vai querer sair da presença de Deus, mas ele vai buscar o Senhor cada vez mais. Aqui ele passou por uma aflição muito grande. Deus está falando de aflição hoje, amém, meus irmãos? Nas outras páginas, a palavra também foi falando a respeito de aflição. Neemias aqui, ele não se abate com aquela aflição, com aquela notícia. Ele vai buscar o Senhor cada vez mais. Ele vai se aprofundar na situação aqui para buscar a resposta do Senhor, se ele poderia fazer aquela viagem ou não. Muitas vezes nós perecemos em alguns propósitos que Deus coloca no nosso coração para nós fazer, porque em vez da gente continuar naquele propósito, a gente deixa o propósito para lá e não prossegue. Aqui esse homem de Deus, ele sabia que Jerusalém, os muros de Jerusalém estava tudo acabado, estava tudo queimado, destruído. Mas ele vai procurar o Senhor em intercessão por aquele povo que estava naquele lugar, que tinha restado ainda alguém naquele lugar. E ele vai interceder, ele vai buscar a face do Senhor para Deus dar resposta a ele, liberar uma carta de alforria para ele viajar. Olha a sabedoria desse homem de Deus. Ele não foi buscar conselho ao rei, né? Ele não foi buscar orientação ao rei Artaxerxes. Não, ele não foi. Ele pega uns dias, ele fica em casa orando e jejuando, se vestiu de pano de saco, na humilhação mesmo, e ele parte para a batalha. Ele parte procurando a face de Deus em oração, querendo a resposta. Lembramos que Josafá estava numa grande tribulação, mas Josafá, ele se veste também de pano de saco e vai à batalha. A batalha que eu estou falando no joelho, a batalha de jejum e oração, porque é assim, se eu e você quer uma resposta de Deus, nós temos que pagar preço. Porque Deus só fala com aquele que paga preço, para ouvir falar com ele.
Aqui Neemias, ele fala assim, olha, eu tenho que ir lá ver os muros de Jerusalém que está queimado, que queimaram, mas eu não posso ir pedir ao meu chefe. Eu vou pedir àquele que tudo pode. Não é forte uma coisa dessa? Talvez eu e você não vencemos nada, nós perdemos as batalhas porque nós vamos pedir a um ou a outro que a gente vê na nossa frente. Pedir conselho é o que tem que fazer nessa situação. Aqui, Neemias, ele demonstra um homem de fé para nós hoje. Ele poderia ter ido direto no chefe, no rei. Olha, eu estou precisando viajar, eu quero viajar porque lá os meus parentes estão passando por uma grande miséria. Foi tocado fogo nos muros, na casa deles, foi queimado tudo, morreu muita gente e eu quero ir lá. Não, ele não foi no rei. Com certeza o rei ia dar esses dias para ele, mas ele queria a certeza de Deus. Ele queria buscar Deus no profundo, saber a resposta de Deus, o que Deus tinha para passar para ele. E ele aqui ele tem a resposta de Deus. Deus libera a carta para ele e ele vai diretamente naquele lugar. Chegando lá, Deus prepara tudo para ele. Ele chega lá, tinha homens para ajudar ele naquele muro, na reconstrução do muro de Israel, de Jerusalém, que tinha sido queimado. Ele só chega lá com o dinheiro na mão e com a carta de alforria. Quando ele chega lá, Deus já tinha preparado os homens, não foi preciso Neemias se preocupar com nada, porque ele foi buscar na fonte. Primeiro, para ele viajar, fazer aquela viagem, ele vai para o pó, ele vai para a cinza e para o pó buscar resposta. Josafá, ele venceu a batalha porque ele foi buscar a resposta em Deus. Glória a Deus, aleluia. Davi, quando soube que o filho tinha morrido, ele também foi buscar o Senhor na cinza e no pó. Glória a Deus, aleluia. Antes, ele já estava no propósito, buscando o Senhor na cinza e no pó. Quando ele soube que o menino tinha morrido, o filho dele tinha morrido, ele se vestiu, se arrumou e foi se alimentar. Esses homens de Deus, para ter resposta de Deus, eles tiveram que se humilhar na presença de Deus. Porque nós temos que descer, reconhecer que o grande eu sou, ele pode e ele faz. Aqui Neemias, ele tinha a certeza que se ele fosse no rei, o rei ia liberar para ele. Mas como ele queria ir na fonte buscar a resposta de Deus, ele vai no jejum e oração e pano de saco. Aqui ele passa dias orando, dias jejuando. Aqui, olha, eu vou ler para fechar aqui, para não ficar muito aqui. Aqui, ó, 4. Sucedeu que ouvindo eu estas palavras, assentei em mim, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. E disse, ó Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Aqui, antes dele entrar em oração, ele faz essa oração, entrar em jejum, em propósito, ele faz essa longa oração perante Deus. Nós, para vencer as nossas batalhas do dia a dia, nós temos que ter diálogo com Deus. O Senhor, ele quer diálogo comigo e com você. Nós não podemos se apresentar em Deus numa batalha espiritual e ficar ali 2, 3 minutos a levantar, achar que Deus já falou comigo ou com você. Não, aqui nós temos que temos que renunciar muita coisa para ver Deus falar e Deus dar resposta. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus amados? Eu quero orar, quero dizer que Neemias, ele chega lá e ele consegue restaurar o muro.
porque ele vai com a fé na frente. Ele coloca a fé e Deus na frente. E ele resolveu aquela situação. Ele conseguiu reconstruir os muros de Jerusalém, que estava queimado. E ele, quando ele chega lá, ele precisava de madeiras, ele precisava de homens. Deus já tinha preparado tudo, porque ele colocou Deus na frente. Vamos colocar Deus na frente essa manhã, nessa situação aí? Amém, meus amados? Tem situação que nós temos que descer e colocar Deus na frente e partir para a batalha. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus amados? Deus abençoe. Pai, abençoe teus filhos. Essa segunda-feira, Senhor, vai renovando as suas forças, Senhor. Em nome de Jesus, vai dando graça para o teu filho, a tua filha, Pai. Continuar nesse propósito, Senhor, guardando, livrando eles e dando já vitória na vida deles, no nome de Jesus. Deus abençoe as irmãs que passam aqui compartilhando. Tô orando por todas vocês, pela família de vocês. Amém. Deus abençoe. Shalom. A paz do Senhor. Bom dia.